Eu realmente não quero mais saber de nada. Fala galera, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos. Essa abertura foi meio doida, mas hoje eu tô pra falar sobre algo muito importante que falam sobre alguns temas. Eu particularmente também já passei muito por isso e ainda passo, que é o desapego. E a pergunta que eu deixo pra vocês: quando o desapego é necessário pro crescimento? Quando desapegar, gente? Primeiramente, senta aí no sofá, bebe uma água, relaxa. Esse espaço aqui pra você é um espaço, eu convido como se fosse uma sala, sabe? Pega o seu chazinho, relaxa e vamos conversar. Eu, essa semana inteira, tava pensando sobre isso. Inclusive, eu tive que deixar de fazer algumas coisas na minha vida que toda semana, praticamente todo dia, eu corto algum hábito, alguma coisa que eu vejo que não tá fazendo tão bem. Essa semana foi o café. Eu cortei alguns dias que eu tava sentindo bastante dor de barriga. Eu falei, caraca, que loucura. O café que o cara cortou? Sim, mas foi durante os dias. Porém, indo mais longe, assim, não é só o café, né? Vamos entender algo. Desapegar não é abandonar, não é você sentir rancor, fúria de alguém e tchau, tchau, pronto, tudo resolvido. Porque quando você desapega, você não sente rancor. Quando você desapega, você não sente raiva. É um ato de amor próprio. É um ato que muitas das vezes, quando uma relação ou um ciclo já se desgastou, a gente permite que o outro viva, que o outro siga. Ou se é em outros casos que, vamos supor, eu vi uma história esses tempos atrás de uma pessoa que estava contando, né? A namorada dele era uma médica e ele era um escritor. E o que aconteceu? Foi passando o tempo, eles noivaram, só o que aconteceu? Ela precisou ir para um congresso de medicina e dentro desse congresso apareceu uma outra oportunidade dela morar fora para melhorar a questão acadêmica dela. E ela foi. E ele se viu contra a parede, porque ele ia ficar longe do amor dele. Ele conversando com ela, ele percebeu que ele ia ter que permitir, porque o fato de você achar que o amor significa você prender alguém, ou o amor significa você amarrar a pessoa a ti, não existe isso. O amor de verdade tá quando a gente quer a felicidade do outro, acima até de nós mesmos. Quando a gente coloca e fala, pô, eu quero ver essa pessoa feliz, independente do meu ego, independente do que eu vou achar ou não. Eu quero ver a felicidade dessa pessoa. Por que adianta tu ter a pessoa amarrada a você e ela perder a oportunidade da vida dela e chegar naquele momento, imagina, passasse anos e ela não foi para aquele congresso, ela não foi para aquela oportunidade que veio, apareceu e ela se sentiu culpada e o pior, você ter peso nisso. Falar, se eu tivesse ido naquele congresso, porque tudo pode acontecer. Então, o primeiro ponto do desapego é não seja egoísta. Sério, não seja egoísta. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a exercitar, a pegar o teu ego, sabe? E colocar num lugar ali. Mas antes de você colocar o seu ego nesse lugar, você tem que trabalhar o seu interior. Você tem que criar um espaço gentil para si mesmo. Você tem que criar um espaço que aconchegue você. Por exemplo, quando você for parar para analisar, aquela pessoa vai ter que ir, ela vai ter que partir, mas tudo bem, eu não posso amarrar essa pessoa na minha vida. Tudo tem início, meio e fim. Não é porque tudo tem início, meio e fim que tu vai virar um paranoico. Eu vou começar a namorar com alguém, eu vou começar uma carreira, eu vou começar algo, e se acabar, e quando acabar, e se essa pessoa me... Não. Se você ficar assim, você vai enlouquecer. Ponto. Foque no agora. Você começou uma relação, foque em agora. Faça a pessoa feliz, trate ela bem, sabe? Seja gentil com ela e o mais importante, com você. Isso é o ponto, porque o maior amor, você só consegue amar alguém quando você se ama. Se você não se ama, você não vai conseguir amar alguém e muito menos se desapegar se precisar. O desapego é muito amplo. O desapego, ele não se prende somente à questão de você encerrar um ciclo com uma pessoa. Às vezes tem um desapego material, de algo que você tem muito apego, às vezes é um objeto, às vezes é um jogo que você é viciado, uma série, e que você percebe que está extrapolando, você não está deixando de fazer algo, tu está deixando de concluir alguma etapa. Quando esse olhar se torna amplo, numa visão macro, e tu enxerga e tá tudo errado, encerra, dá um ponto, vou precisar me desapegar. Mas para você se desapegar, você tem que fazer isso, parar, refletir e tomar a atitude de não só cortar, não só de sentir raiva, não só de ficar recordando, porque uma coisa, o esquecimento é a pior forma de tentar não lembrar. Eu gosto muito dos Hermanos, inclusive tem uma música que ilustra muito isso, que acho que é o vento, alguma coisa assim, me perdoem, fãs, que tentar esquecer faz lembrar. Então sempre que você tenta esquecer de alguém, ou
você tenta achar que o desapego é isso. Eu não quero ver, eu não vou lembrar dessa pessoa, eu não quero, você vai lembrar. E aí a dica que eu deixo aqui do desapego, como que ele funciona? Começa com passos, você precisa foca em você, em se cuidar. O que eu faço? Hoje eu vou dedicar pra mim, hoje eu vou tomar um banho quente, vou fazer um chá, vou assistir uma série que eu gosto, vou cuidar de mim, vou escrever alguma coisa, ver um hábito que mais se encaixa com esse sentir-se bem, porque é totalmente ele que está nessa relação, porque quando você foca em algo, automaticamente você não consegue olhar para as coisas que vão acontecendo ao seu redor, porque quando você fala, eu não vou lembrar de fulano, mas fica falando fulano, fica aquele rancor, com aquela raiva, você não vai conseguir. Então, me escuta nisso, pequeno gafanhoto. Algo que eu percebi na minha vida e nesse mundo de leitura também é o olhar com o coração. É fácil assim, lá vem o Jean com poesia. Não, calma, respira. O que seria olhar com o coração? Quando você for fazer essa autoanálise, se olhar no espelho, não coloque apenas uma lente superficial. Uma lente que veja só seus defeitos, que veja só seus erros, uma lente que veja só você, mas uma pequena parcela, não por inteiro. Olhe com seu coração, olhe olhando o seu caráter, olhe olhando suas qualidades, olhe olhando o que te faz único. Porque eu aprendi com uma história de um pequeno viajante que aprende que cativar é além do que um simples ato, uma responsabilidade. E quando a gente direciona o amor em algo, aquilo se torna único, aquilo se torna o foco. Você realmente aprendeu a olhar com o coração. Aí tá falando, que é esse viajante que você tá falando? Vem de uma história clássica que se chama do livro O Pequeno Príncipe, inclusive que eu li, e eu li umas 7, 8 vezes. Eu tô falando bem breve aqui porque não é um assunto. Eu prometo que se vocês gostarem, eu trago um vídeo só sobre o Pequeno Príncipe, algumas lições que tiram disso. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem ler o livro e entender um pouquinho, porque olha, é ótimo, pessoal. Não é porque eu li, é porque é meu livro favorito, inclusive eu tenho uma tatuagem dele, é porque ele traz grandes aprendizados, além dessa sensibilidade que ele vai trabalhando, né, de quando a gente amadurece, isso de não deixar a nossa criança interior morrer, a questão também de você ter que você amar alguém é também deixar ir, é cativar, tem tudo isso a ver com essa questão de desapego. Então, vá lá, acessa o link e adquira seu livro do Pequeno Príncipe, muito bom. Agora, uma dúvida que surgiu pra mim também, quando eu fui falar, tá bom, eu já tô adotando algumas coisas de desapegar, mas por que é tão difícil? Por que é difícil desapegar? Porque não é simples, não é só, tipo assim, não quero mais e tchau. Gente, é porque o desapego é uma situação que te coloca fora da tua zona de conforto. É uma situação que te tira do familiar. Sempre que a gente sai do familiar, de algo que temos costume, é algo que nos assusta. Então, sair da zona de conforto, desapegar, é algo que nos põe fora daquela bolha, fora daquele lugarzinho nosso que é tão conhecido. Logo, se torna um desafio. Mas desapegar e até mesmo sair da zona de conforto é necessário. Jean, por que é necessário? Porque quando a gente sai da zona de conforto, quando saímos daquela bolha que criamos para nos proteger, aprendemos, nos transformamos. Automaticamente, o crescimento pessoal começa a florescer. Eu percebi isso, que quando eu saí da minha zona de conforto, tanto na questão de desapego, de acabar certos ciclos, parar certos hábitos, me lançar a novas coisas, minha vida tem se transformado, minha vida tem andado, que é o principal. Por fim, eu quero te deixar uns 5 passos rápidos, pelo menos é o que eu pratico para conseguir lidar bem com o desapego, lidar bem com o encerramento de ciclo na minha vida. O passo 1, que é o principal que eu sempre falo, é o reconhecer. É você reconhecer o que está causando essa sensação que talvez tua vida esteja estagnada, esteja parada, ou que você vê que está muito preso a alguém, ou que realmente está realmente te atrapalhando. É um sentimento? É uma pessoa? É algo material? Um objeto? O que está causando esse desconforto em você? Reconheceu? Descobriu se é você mesmo, se é a pessoa? Se é... Passo 2, refletir. Agora a gente chega num ato de quê? De tomar atitude. Você já reconheceu, já descobriu o que está acontecendo. E agora você reflete para cortar, tirar esse hábito, mudar em algo, ter ação, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Passo 3. Agora você respira e sabe que a decisão que você tomou foi algo coerente, foi algo que não é abandono, é amor próprio, não é egoísmo, é autocuidado. Você entendeu que isso foi necessário.
Passo 4, e não menos importante, crie hábitos, crie costumes. Deixe que seja escrever, tomar um chá, algo que você conecte a si mesmo, que você recupere aquele propósito, que você foque na sua pessoa. Então, a partir do momento que eu sei o que eu posso fazer para me sentir bem, cara, isso aí já tá tranquilo. Por quê? Você reconheceu, você tomou atitude, entendeu que é o principal, entendeu que aquilo era necessário. E por fim, tá fazendo já algo que sabe que vai ser benéfico para si mesmo, então a gente já tá praticamente, desapegado. E segue a vida. Gente, a vida é feita assim, começos, meios e fim. É assim, é literalmente um roteiro de filme. Por mais que ela é uma caixinha de surpresas e nunca conseguimos descobrir o que vai vir, ela tem uma estrutura. E o passo 5, conversa com alguém, um amigo, uma pessoa de confiança, seu psicólogo, não sei, porque nem sempre a nossa mente consegue encontrar o caminho certo para a resolução dos nossos problemas. Por que isso, gente? Será que eu sou doido? Não. Já percebeu que quando tem tanta coisa acontecendo, parece que você está com uma venda que não consegue enxergar? Muitas das vezes precisamos de alguém para tirar aquela venda e olharmos para os outros caminhos. Então é necessário também, quando der precisar de ajuda, você falar e ter essa pessoa, esse local. E é isso, gente. Eu quero agradecer a cada um que ficou até o fim, tá? Espero que esse vídeo contribua para melhor e você consiga já desapegar de algo que está te prendendo, que está te incomodando e está impedindo o seu crescimento. E abro aqui os comentários para vocês contarem experiências, talvez falar o que você faz para desapegar de alguém que funciona para você, que é interessante também. E novamente, na descrição tem um link para você adquirir o livro do Pequeno Príncipe, que foi um pouquinho de base que eu usei para estar elaborando o roteiro desse vídeo, tá? De resto, tudo de bom, energias positivas e valeu!